Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria dos problemas que nós temos, eles envolvem outras pessoas. Problemas nos relacionamentos amorosos, familiares, de trabalho, financeiro, todos eles, querendo ou não, existem pessoas envolvidas. E entender principalmente sobre gente é tão importante para que a gente consiga resolver esses problemas. Hoje eu quero falar contigo aqui nesse vídeo de um fundamento, é o principal fundamento para que você possa conseguir ter bons relacionamentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já entendeu também, se essa chave já virou para você, fica comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Então, se você já entendeu de que nós somos seres sociais, nós seres humanos, nós somos seres sociais, nós fomos feitos para viver em sociedade. Embora a gente tenha percebido que cada vez mais as pessoas elas têm se colocado, estão ficando sozinhas, solitárias, estão perdendo o encanto, perdendo essa vontade de estar com outras pessoas, justamente por causa desses conflitos que são causados justamente pelas relações sociais. E aí, a grande questão é a seguinte: como nós somos seres sociais, e querendo ou não, nós estaremos em algum momento da vida com pessoas. A gente sai na rua, tem gente. Vai para o trabalho, tem gente. Mora em algum lugar, tem gente. Ou seja, em todo lugar tem gente. O grande fator fundamental, que é a base para que a gente possa ter bons relacionamentos, é justamente o autoconhecimento. Inclusive, a minha frase favorita, que é uma das frases favoritas, que dão base para sustentar essa ideia de que o autoconhecimento é a base para que a gente possa ter bons relacionamentos, é uma frase de Sócrates, que ele diz: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e o universo. Essa frase, que é muito conhecida e é talvez não conhecida de muitas pessoas, mas é pouco compreendida. Muitas pessoas elas não conseguem entender a profundidade que existe dentro dessa única frase profunda de Sócrates. Vou trazer aqui uma análise bem superficial, mas para que seja compreendida por você, e não somente compreendida, mas que você consiga entender a importância do autoconhecimento. Sócrates ele diz o seguinte, de que nós precisamos, o primeiro passo fundamental para que a gente possa conhecer o outro e, consequentemente, ter bons relacionamentos é conhecer a nós mesmos. A grande questão é de que as pessoas elas não querem pagar este preço de se conhecer. Elas têm medo do que elas vão encontrar aqui dentro desse baú, dessa caixa preta. E aí, pela falta de... pelo medo de não saber o que é que existe aqui dentro, muitas pessoas elas fogem desse confronto consigo mesmas. Mas é aqui que você vai resolver, certamente, a grande maioria dos seus problemas. É você entrando em contato com você mesma, com a sua luz e com as suas sombras, com os seus medos, com as suas dores, com os seus sofrimentos, com tudo aquilo que existe dentro de você. Você entendendo essa demanda, é aqui que você, consequentemente, terá bons relacionamentos. O que acontece? Existem muitas pessoas que não têm bons relacionamentos com os outros porque também elas não têm um bom relacionamento com elas mesmas. Eu não sei se você conhece alguém que não gosta de ficar sozinha, que não gosta de ficar sozinho. É um sinal de que essa pessoa, ela... vou falar de uma forma bem superficial, é um sinal de que ela tem tantas demandas e tantas sombras que ela tem medo de ficar com ela mesma. Uma pessoa que está bem resolvida, uma pessoa que conseguiu harmonizar sua luz e suas sombras, conseguiu integrar luz e sombra dentro de si,
essa pessoa ela não tem dificuldade de ficar sozinha. Eu, por exemplo, eu moro sozinha, eu não tenho dificuldade em estar sozinha. Na verdade, em muitos momentos eu gosto de estar sozinha, entende? Mas eu gosto de estar com outras pessoas também, e para mim é extremamente significativo estar com outras pessoas, principalmente pessoas que me elevam, pessoas que me fazem crescer. Enfim, então a chave para que a gente possa conhecer o outro é conhecer a nós mesmas. E aí é preciso entender de que existe um preço a ser pago, existe uma jornada a ser percorrida, porque não é uma corrida de 100 metros, não é um estalar de dedos, é um processo. E nessa mesma frase de Sócrates, ele diz: conhecerás, se você se conhece, vai conhecer o outro e vai conhecer Deus. Nossa, você não tem noção da profundidade que existe nisso? Porque quando a gente conhece a gente, nós mesmos, nós também vamos conhecer o outro e entender Deus. Se eu for trazer algumas informações que eu, somente analisando, pensando sobre essa frase de Sócrates e na verdade eu pensando sobre essa frase e trazendo ela para a realidade da vida, para minha vida, por exemplo, para a vida de outras pessoas, eu compreendi algumas coisas das pessoas com Deus. Não vou falar aqui porque talvez vai ser chocante para você. E aí é uma realidade, porque quando eu me conheço também eu vou conhecer Deus. Extremamente profundo isso. Enfim, então você consegue perceber da importância que é o autoconhecimento para as relações interpessoais. O primeiro ponto que a gente precisa entender é esse do autoconhecimento como a base para que as relações elas sejam saudáveis, sejam boas, que sejam amigáveis, que sejam resolutivas, enfim, autoconhecimento. Mas existem algumas outras coisas que são fundamentais também. Porque a partir do momento que eu entro nessa jornada de autoconhecimento, algumas outras coisas elas virão junto. É como se fosse virão dentro do pacote, agregada junto com a jornada do autoconhecimento. E a primeira delas é que você precisa entender sobre a autorresponsabilidade. Por quê? Porque normalmente, dentro dos relacionamentos, eu preciso me colocar como uma pessoa responsável também por tudo aquilo que acontece dentro do relacionamento. A maioria, e aí vou colocar homens e mulheres, tende a projetar o erro, aquilo que não deu certo, alguma coisa errada dentro do relacionamento, sempre projeta no outro, que é o que eu chamo de síndrome de Adão e Eva, que inclusive esse conteúdo também estará no meu próximo livro. E quando eu acabo projetando no outro e colocando a responsabilidade daquilo que aconteceu no relacionamento somente na conta do outro, eu me anulo dentro desse relacionamento. Eu entendo de que somente a outra pessoa é protagonista, eu sou lá uma atriz coadjuvante e eu não participo desse relacionamento. E isso é muito claro. Eu já percebi isso dentro dos relacionamentos amorosos. As mulheres tendem a se anular nas relações. Porque, infelizmente, existe, né, uma ideia no inconsciente coletivo, que é cultural também, que as mulheres acabam se anulando nos relacionamentos. Elas doam demais nas suas relações e acabam se perdendo. Inclusive, eu teve um momento que eu participei de uma reunião, a maioria, né, eram mulheres, tinha uma psicóloga, e a psicóloga ela fez uma pergunta principalmente para o público feminino, né, que a maioria ali eram mulheres. Como é que elas se viam dentro da relação, do casamento que elas estavam? E aí uma mulher especificamente me marcou tão profundamente, porque ela começou a dizer: é porque eu faço isso pro meu marido, eu faço isso para o meu filho e tal. E ela começou ela só via as outras pessoas da família.
ela não se via dentro daquela família, percebe? É como se ela fosse um ser externo à família e que ela, o papel dela ali somente era servir aos outros. Não é que a mulher não deva servir. Na verdade, toda a família deve servir um ao outro. É via de mão dupla, né? Mas ali, dentro daquele contexto, ficou muito evidente, ficou muito claro de que aquela mulher, não só ela, né? Eu estou falando especificamente dela porque foi a experiência que eu tive. Ela, na verdade, é um recorte do grupo, da maioria das mulheres que tem esse mesmo comportamento. Então, ela não se via na relação, ela não se via no casamento, ela não se via naquela família. Todo mundo ela conseguia enxergar, menos ela mesma. Entende? Então, infelizmente, é algo que foi cultural, que foi diluído dentro das relações e que as mulheres acabaram trazendo essa informação como uma verdade. E, certamente, isso é tão ruim para as relações pelo fato de que, veja, um homem, ele não quer se relacionar, por exemplo, eu penso, eu tenho certeza quase que absoluta, que nenhuma pessoa quer se relacionar com alguém que não tem identidade, com alguém que não saiba seu valor, com alguém que é como se fosse. É outra coisa que me marcou também profundamente, eu acabo trazendo sempre para os meus conteúdos. Foi uma minha professora de processo civil, que ela, em uma das aulas, ela falou, olha, eu não quero ser um objeto meramente decorativo. Ou seja, ela não queria somente estar ali por estar, ela queria ser útil à aula. A mesma coisa acontece com as mulheres. Os homens, eles não querem se relacionar com um objeto meramente ilustrativo. Eu estou falando de um homem realmente na sua integridade, na sua inteireza da palavra. Homens que realmente entendem o seu papel dentro da família, dentro da sociedade, enfim. Ele não quer se relacionar com alguém que seja um objeto meramente decorativo. Existem homens que querem? Sim, mas existem muitos homens que não querem uma mulher assim. Querem alguém que tenha personalidade, alguém que tenha identidade, alguém que seja significativo. Alguém que ele possa olhar e que veja que vale a pena estar junto com essa pessoa. Que ele perceba que é diferente dele. Que ele perceba que com aquela pessoa ali, a vida dele não vai ser igual à vida que ele tinha antes. Percebe? Então, assim, por isso que nós precisamos entender esse processo de autorresponsabilidade nos relacionamentos também, porque é fundamental para que o relacionamento ele seja saudável. Porque quando eu entendo de que somente o outro tem responsabilidade, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, eu estou me anulando dentro dessa relação. Percebe? Então, entender essa dinâmica, né, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, aplicar nos seus relacionamentos amorosos, eles são fundamentais. Se você deseja ter um relacionamento saudável, se você deseja ter um relacionamento bem-sucedido, e aí talvez agora eu esteja falando também com mulheres que já são casadas, que têm filhos. E talvez essas mulheres, elas tenham medo de entrar nessa jornada de autoconhecimento, porque é possível de que você entre nessa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e o seu parceiro, o seu companheiro, o seu marido, ele não te acompanhe nessa jornada. E aí, você já está perdida de você mesma. E quando você se encontrar, é possível que esse marido ele não te reconheça mais. E é possível que também você não reconheça mais esse marido, entende? Que é bem complicado isso. Por isso que as escolhas, né, dos relacionamentos, elas devem ser bem pensadas. Que é o que, infelizmente, as mulheres elas não fazem. A maioria das mulheres elas acabam se relacionando, repetindo padrões inconscientes
de experiências que elas já estão acostumadas, que elas já experimentaram, mesmo que essas experiências elas sejam ruins. Acontece, infelizmente, a maioria, né, dos relacionamentos, eles acontecem por 3 padrões: de repetição, de necessidade e de obrigação. E aí, se você está em alguma dessas opções, o seu relacionamento, a tendência é de que ele não seja saudável. Por quê? Foram demandas certamente inconscientes. A primeira, pela obrigação. Você está casada com alguém pela obrigação de estar. Eu não gosto de fazer absolutamente nada por obrigação. Eu gosto de ser voluntária em fazer, eu gosto de ter vontade de fazer as coisas. Embora eu sei, na vida adulta a gente não se dá ao luxo de em tudo a gente fazer de forma voluntária. Existem algumas coisas que a gente faz de forma obrigatória porque a gente sabe que precisa fazer. Mas, dentro do contexto dos relacionamentos, é bem difícil, é bem complicado você estar em um relacionamento porque você se sente obrigada em estar. Você percebe que este relacionamento ele não é saudável para nenhuma das partes. Consequentemente, também não é saudável para os filhos. Ou seja, a gente tem que entender de que as experiências que nós temos dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, eles não ficam resumidos ali dentro daquela casa, dentro dessa família. Eles saem desse lugar e eles vão para a rua. Porque nós somos, como eu disse no início do vídeo, nós somos seres relacionais. Então, digamos assim, as frustrações, as decepções, as demandas ruins, negativas, experimentadas e geradas dentro de nós, demandas emocionais, elas não ficam somente dentro de casa. Porque esses filhos irão sair de casa para ir para a escola, para ir para o balé, para ir para o inglês, para a natação, enfim, vai ter contato com outras pessoas, com outras crianças, outros adolescentes. Consequentemente, vai levar. Por isso que muitas crianças, muitos adolescentes, eles acabam sendo agressivos, acabam tendo comportamentos ruins com seus colegas, em razão de que muito foi da experiência que ele vivenciou, que ele experimentou dentro de casa. Ou vice-versa, ou traz da rua para dentro de casa. Enfim, então, entender de que as nossas relações, os nossos relacionamentos, eles não ficam simplesmente dentro dos relacionamentos. Se, por exemplo, um casal eles estiverem passando por alguma demanda ruim, uma crise no relacionamento, essa crise ela não vai ficar especificamente e ela não vai ficar somente dentro do casamento. Vai sair, porque esse homem vai para o trabalho, lá ele vai ter dificuldade de raciocinar, de pensar, de trabalhar, porque ele vai estar preocupado em resolver aquela demanda que ele tem com a mulher, com a esposa. A mulher, se trabalha fora de casa, também vai sair e vai ficar preocupada, não vai conseguir fazer bem seu trabalho, não vai ser produtiva. Ou seja, você consegue perceber o quanto as nossas relações, os nossos relacionamentos, eles interferem de forma direta, não é indireta, na nossa vida de uma forma geral, no trabalho, na saúde, tantas outras áreas, nos relacionamentos, por exemplo, com os filhos. Tudo isso acaba acarretando. Todas essas demandas acabam gerando outras situações ruins e negativas. Por isso que precisamos ser pessoas saudáveis, mulheres saudáveis, homens saudáveis, emocionalmente. Nós infelizmente, nós estamos com uma sociedade adoecida emocionalmente. E precisamos despertar, precisamos entrar nesse despertamento para que a gente possa sermos pessoas mais saudáveis emocionais. O que acontece é uma coisa que eu tenho percebido e outras pessoas também têm percebido. Eu fiz outro vídeo falando sobre isso. Em outros países,
mais desenvolvidos como a gente, como o Canadá, por exemplo, Dinamarca, se não me engano, Canadá com certeza. O próprio governo, o próprio Estado, eles se preocupam com a questão emocional, eles se preocupam com, com a inteligência emocional da sua população, porque eles entendem de que uma população que é doente emocionalmente é menos produtiva. E é verdade, os exemplos que eu já citei aqui, o básico que acontece no dia a dia, que infelizmente a gente considera como algo normal, em outros países eles consideram que precisam de pessoas que estejam emocionalmente saudáveis para que o país, para que a cidade, ela possa se desenvolver bem. A gente ainda não chegou nesse nível, porque a gente de forma individual a gente ainda não entendeu isso, não entendeu a importância que é a gente cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, cuidar dessa parte interior, porque a gente não aprendeu isso. A gente mal foi para a escola, aprendeu o básico da escola e foi projetado no mercado de trabalho. Mas não aprendemos absolutamente nada sobre as nossas emoções. A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções e quer se relacionar. Vai para o casamento, vai para os relacionamentos, achando que é somente ir para o casamento e vai dar tudo certo. Por isso que os casamentos, os relacionamentos, eles são um fracasso na sua grande maioria. São pessoas que estão de casamento de fachada, somente por estar, somente para manter a aparência, mas a realidade do casamento dentro do ciclo, né, familiar ali, só é aquela família ali que de fato entende o que é que acontece ali dentro. Por quê? Porque a maioria das pessoas desses casais foram para os casamentos, foram para os relacionamentos sem fazer a principal jornada que todo ser humano precisa fazer neste mundo, que é o de autoconhecimento, ter clareza sobre a sua identidade, saber quem você de fato é. E é assim que a gente vai conseguir, é assim que nós temos relacionamentos realmente saudáveis, satisfatórios, famílias saudáveis, ou seja, uma sociedade saudável, cidades, um país. É assim que a gente consegue ter pessoas realmente saudáveis e que façam a diferença na vida de uma das outras, de uma forma positiva, porque o que a gente observa hoje é que a grande maioria faz diferença, mas de uma forma negativa. Por quê? Porque tem tantos traumas, tantas dores, tantos sofrimentos, tantos bloqueios emocionais, tem tantas demandas emocionais para serem resolvidas, que não foram resolvidas, e projeta isso no outro. Coloca isso para a vida do outro. Torna a vida do outro um grande inferno. Quando na verdade deveria ser o contrário. A gente entendendo quem nós somos, entendendo o que a gente deseja pra gente, a gente também fazer esse processo para projetar no outro aquilo que a gente deseja de fato para nós mesmos. Agora a grande questão é quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o que a gente quer pra gente, fica bem difícil e bem complicado a gente também fazer isso na vida do outro. Tem o grande mandamento universal, que ele também tem tudo a ver com a ideia de Sócrates, que é aquilo que está escrito na Bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Um outro pilar que a gente precisa desenvolver é justamente o que? O amor próprio. Quando eu me amo, quando eu tenho esse amor tão grande por mim, automaticamente eu vou querer amar, eu vou querer liberar, dispensar, transbordar este amor que existe em mim no outro também. Porque é algo tão bom, que me faz tão bem, que eu quero projetar isso para o outro. Percebe? Aí a grande questão é que para que eu chegue nesse nível de amor próprio e de amor ao outro, eu preciso curar as minhas dores. Eu preciso integrar as minhas sombras.
Eu preciso fazer esse processo de olhar para dentro de mim, que é a viagem mais importante que todo ser humano precisa fazer, é olhar para dentro de nós. E aí, quando a gente integra sombra e luz, a gente sabe quais são os nossos medos, as nossas virtudes, os nossos, os nossos pontos de melhoria. Quando a gente integra tudo isso, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente se apropria da gente, aí a nossa vida muda. E a minha missão é com as mulheres, porque eu entendo o potencial que nós, mulheres, nós carregamos. Acontece que você não sabe qual é o seu potencial. Acontece que você não sabe o poder que existe dentro de você, de ser essa influenciadora positiva, de ser essa pessoa que integra, né, a família, de ser essa pessoa que harmoniza o lugar onde você está. E aí precisa de fato começar dentro de casa, dentro da sua família, com as pessoas que você convive, e você pode levar isso para fora. Imagine, como eu dei o exemplo aqui, do casal que ele não se dá bem e isso leva para o lado de fora. E o contrário também ele é verdadeiro. Quando nós temos uma família saudável, uma mulher saudável, um marido, filhos, tudo que acontece de bom ali é levado para fora. E é aí que nós temos o grande mistério, o grande segredo, o grande milagre acontecendo dentro de uma sociedade, é quando a gente observa as famílias que estão bem estruturadas, saudáveis, bem-sucedidas. O contrário disso, a gente percebe que o reflexo de um país, de uma cidade, é justamente o que? As famílias. Então, se a gente observar para o nosso contexto atual, a gente observa que nós estamos em o quê? Em uma grande crise. Por quê? Porque nós temos uma grande crise dentro das famílias. Eu não sei se você já percebeu isso, ou se você finge que não percebe, mas é uma verdade, é uma realidade. Entende? Então, o que é que nós temos aqui de forma resumida? Autoconhecimento, autorresponsabilidade e amor próprio. Se você tiver essa tríade, esse tripé, ele muito claro, e aí na verdade assim, esse aqui junto com esses três aqui vem uma gama de outras coisas. Clareza da sua identidade, entender o seu valor, tantas outras demandas que vêm junto com esse tripé aqui poderosíssimo. E aí você entende o poder que você tem, o poder de influência que você pode exercer dentro da sua casa e fora dela. E aí a sua vida muda, a vida da sua família muda, do seu marido muda. Se começar por você, mulher, se você começar a fazer essa mudança em você, pode ter certeza absoluta que você vai colher o resultado dessa transformação, dessa mudança dentro da sua casa, que é o primeiro lugar. Sinceramente, eu entendo de que esse é o primeiro lugar que você, que seu esposo, devem se preocupar. É justamente dentro da sua casa. E aí o resto, ele é consequência. Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo aqui pra você. Me diz o que foi que você achou. Me diz o que é que eu posso contribuir mais contigo. Eu quero fazer mais vídeos aqui, principalmente assim, bem espontâneo. Daquilo que de fato eu penso, vivencio, experimento, trazer aqui pra você. Eu quero trazer talvez dicas, coisas práticas que você pode colocar aí na sua vida para que você possa ver as pequenas transformações acontecendo. Valorize as pequenas coisas, valorize as pequenas mudanças, porque é um sinal de que coisas grandes elas estão por vir, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.